Vivo, mais um dia aqui do culto de terça na palavra. Talvez a iluminação não esteja aqui muito boa nas câmeras, mas amém, está na bênção. Glória a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe cada família, cada vida tão especial. Vamos orar para que o Senhor nos dê a direção daquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Feche seus olhos. Senhor, nós adoramos o Teu santo nome nessa noite. Nós te louvamos e te bendizemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por pensamentos que não te agradam. Nós queremos, Senhor, nos render completamente a Ti. Estamos, Senhor, em completa dependência de Ti em todos os aspectos da nossa vida. Vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, com poder e com a Tua glória, com a Tua força, com o Teu querer, com a Tua vontade. Venha o Teu reino sobre as nossas vidas, Senhor. Eu clamo para que o Senhor possa tomar o Brasil nesse tempo, Senhor. Eu clamo pelo Brasil, pela nossa nação. Eu coloco no Teu altar, Papai, cada pessoa, Pai, cada cidadão, cada criança, cada idoso, cada homem, cada mulher, cada vida, Pai, cristãos e não cristãos. E eu suplico pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor sobre nós. Eu clamo por liberdade no Brasil. Eu clamo, Senhor, para que as igrejas possam ter liberdade de apregoar o Evangelho. Eu clamo para que, Senhor, políticas públicas de libertação, de liberdade, possam acontecer na nossa nação, Pai, e não ditatoriais. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor venha fazer, Pai, o melhor nesse tempo de votação. Que o Senhor tome, Pai, as urnas para que não haja defraudação. Tome cada candidato, Pai. Coloca temor a Deus nos seus corações. Toma o Brasil, Senhor. Toma a nossa nação, Senhor. Nós suplicamos a Tua graça e sabemos que só o Senhor é Deus. E que é o Senhor que abre as portas e é o Senhor que as fecha. E que nós dependemos da Tua misericórdia. Da Tua misericórdia e do Teu favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém e amém. Sejam bem-vindos, quem entrou aí pelo Instagram de Lagoinha, quem está aqui também no Instagram, no meu pessoal, a Miriam já entrou, tia Wanda, glória a Deus pela vida de vocês. Nos tempos antigos tem pouco tempo, né? Antigo pra gente, mas lembrando que a luz não está muito boa, viu, gente? Tem um pouquinho de paciência e misericórdia comigo. Várias décadas atrás, poucos séculos atrás, bem-vinda Josiane, a coisa mais comum em todas as igrejas das nações cristãs era ter o sermão de eleição. O sermão de eleição ele era feito para ensinar o povo, assim como a gente ensina sobre dízimo, a gente ensina sobre sexualidade. Né? Os pastores ensinam sobre diversos assuntos, libertação, enfim, ser cheio do Espírito Santo, todos os assuntos têm que ser abordados. Né? A Bíblia diz que o pastor tem que ser um bom despenseiro da graça de Deus. Ele vai na despensa, é isso que o original traz, essa ideia. Vai na despensa, pega os alimentos e distribui de uma forma, né, sábia para o povo. E bem nas portas das eleições, eu quero trazer uma mensagem voltada para o campo da teologia política, para o campo aqui do conhecimento prático. Porque, irmãos, uma pergunta muito simples: a igreja deve se envolver na política? A igreja deve se envolver na política? E a resposta é mais simples ainda: sim. Porque enquanto a gente abriu essa brecha e entregou para o inimigo, seja bem-vindo, Luciano, entregou para o inimigo essa área, não só essa, mas outras várias, ele deitou e rolou, ele se aproveitou. Não foi sempre assim, não foi sempre assim. É uma novidade o cristão não se envolver com política, acreditem, desde todos os séculos, desde a época de Abraão, Isaac e Jacó, até hoje, contando talvez na casa de 5 a 7 mil anos, apenas nos últimos 100 anos, alguma coisa assim. Cíntia, seja bem-vinda. Apenas nos últimos 100 anos, a igreja não se envolveu mais com política. Entregou o controle da nação
para o ímpio. Em outras palavras, para o inimigo, que manipula a mente daquele que não está em Cristo. Bem simples assim. E a igreja, na verdade, ela é culpada por muitas coisas que acontecem na nossa nação. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. Nós sabemos o poder da oração. Nós sabemos o nível da responsabilidade, da autoridade espiritual que o cristão tem. E não fazemos nada. A igreja, ela entregou de mão beijada as universidades, que foram criadas pelos teólogos, pelos cristãos católicos e pelos cristãos evangélicos, entregou ao ímpio. Harvard, Oxford e outras das grandes universidades foram criadas pelos cristãos, e a teologia era a mãe das ciências. E aí entrou uma mentalidade terrível, pós-modernista na igreja. A igreja religiosa, a igreja que não se envolve no mundo, não se envolve para impactar o seu bairro, né? Não se envolve para impactar a sua nação, não se envolve para impactar em todas as áreas, e apenas está dentro da igreja, e isso entregou a nação ao bel prazer do inimigo. As políticas públicas que a gente vê, né, terríveis. Sabia que existe mais de 6 pautas, 6 projetos de lei para proibir a pregação do evangelho em locais públicos e privados? São várias PLs. Quem que luta para vetar elas são os cristãos que têm os olhos abertos há mais tempo e estão lá na política, atuando, vetando essas leis. Vocês viram nas escolas, né? Como existe largamente ensinos não cristãos, ideologia de gênero. Estava conversando com uma menina da igreja, ela falando na escola dela, os professores, o que é a coisa mais comum, sempre influenciando nessa linha socialista marxista, falando o assalto é bom. Por que assaltar é errado? Por que roubar é errado? Roubar tem uma lógica. Roubar, você precisa de algo, você não tem, o outro tem e você pega. Então, olha o nível das coisas que estão sendo ensinadas na escola. E nós abrimos mão. Nós abrimos mão disso. Entregamos a política, entregamos a ciência, o saber. E isso foi terrível. Não sei se eu virar aqui a luz fica melhor. Está tão ruim a luz aqui. Acho que melhorou um pouquinho. Está um pouco menos escuro. Então a responsabilidade, ela é do cristão. Os puritanos, quando eles estavam, né, no auge ali nos Estados Unidos, crescendo uma nação cristã, eles tinham uma mentalidade muito interessante. Se o pastor tivesse uma teologia que não estivesse alinhado com as escrituras, esse pastor ele não era expulso da igreja, ele não deixava de ser pastor. Para isso sempre existiram concílios, discussões e argumentações para saber a verdade da escritura. Mas ele era, na hora, exemplarmente expulso da vida pública. Se a sua teologia está errada, quer pastorear o rebanho? Vai lá, vamos trocar uma figurinha, nós vamos tentar te convencer que você está errado, biblicamente. Mas na vida pública você não pisa. E ele era expulso ali, ele era proibido pela cúpula dos puritanos de ser político, de participar da vida pública política. Porque você influenciar a igreja é um certo montante, existe um certo peso. Você influenciar a nação toda é outra coisa. E nós temos que falar de política hoje para falar de Jesus amanhã. Esses puritanos, eles pagaram um alto preço para chegar até aqui na América com o entendimento da teologia política. Na época de Henrique VIII, rei da
sobre LGBT. A gente não tem problema nenhum com a sexualidade do adulto. Nenhum. O adulto pode ter a relação sexual que ele quiser. Agora, influenciar as crianças, não. A gente vai ensinar a doutrina bíblica. Naturalmente, a pessoa vai ver que aquela atitude é errada perante Deus, não é perante o Luiz, não é perante o outro. A homossexualidade, na Escritura Sagrada, ela é entendida como pecado. Quem disse isso? Deus disse isso. Se você não acredita na Escritura, é um direito de cada cidadão. Estou mostrando as Escrituras. E é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence que a Escritura ela é a palavra de Deus, não o pastor X ou o padre Y. O Espírito Santo. E aí, o que o Escrito Sagrado diz? Isso. Eu não acredito na Bíblia como palavra de Deus. Tudo bem. Eu acredito na Bíblia como palavra de Deus, então leia isso. Deixa eu te mostrar o que está escrito aqui. E o respeito a todas as opiniões. E o respeito a todas as direções. Se você é cristão, quais pautas você está seguindo? Quais pautas? Há poucos dias atrás estava uma obra de arte esquerdista falando abominações, vamos sexualizar suas crianças, vamos... enfim. Ixi, peraí, bateria fraca aqui, eu esqueci de colocar o carregador. Um segundinho, vai dar tudo certo. Foi. Então, irmãos, nós devemos proteger nossas crianças. Eu tenho sentido um peso de oração tão grande pelas crianças, tão grande, nós temos orado tanto. Uma delas que deu pausa, agora voltou. Acho que vou ter que sair e voltar. Voltou. Se não voltar, eu saio e volto da lagoinha, mas tudo bem. Continuando aqui. Nós devemos fazer a diferença. Qual que é a solução, segundo a pauta que eu quero tratar hoje, qual que é a solução para a nação a nível político, levando em conta corrupção, pobreza, violência? Quem vai resolver isso? Qual ala política, qual partido? Irmãos, ala política nenhuma, a igreja. A igreja. Se o partido X ou o partido Y fizer a vontade do homem, não vai mudar a nação. O que muda a nação é a doutrina da palavra de Deus. A primeira coisa que temos que fazer é dobrar nosso joelho pelas crianças. Não sei se vocês viram o vídeo que viralizou. Eu já vi isso, eu vejo isso há muito tempo. E agora que está acontecendo. Eu vi isso no seminário, a gente estudou isso. Né? Há 12 anos atrás a gente via isso. Agora viralizou a moça lá, espírita, falando que quer introduzir nas igrejas, nas escolas dominicais, ensinar as crianças as pautas marxistas, as pautas esquerdistas e tudo mais. Isso é antigo. Há 10 anos atrás foi aprovado e rodou no Brasil inteiro um livro aprovado pelo MEC, que é socialista, que é de esquerda, comunista, e que a pauta desse livro era uma consagração satânica. Era uma leitura noturna. A criança tinha que ler de porta fechada, noturna, e brilhava a página. E ela fazia uma consagração ao diabo. E é uma página inteira falando, diabo, diabo, venha na minha casa, diabo, diabo, venha até mim, Satanás, venha, uma consagração na cara dura, na cara de pau. E foi entregue para as nossas crianças. Agora, há pouco tempo atrás, um conteúdo pornográfico. Isso eu sei falar aquelas cartilhas que finalmente tudo sobre meninos e meninas. Aí tem o dedinho para você colocar o pênis da criança na menina e tudo mais, ensinando tudo para sexualizar as crianças. Mas tem um que é um livro pornográfico mesmo, do mais baixo nível, com todos os palavreados, com todos os nomes que um adulto que vê pornografia tem direito. É incrível para crianças. Né? Então nós temos que nos posicionar. Porque, novamente, chega lá o evangelista, ora, jejua, faz seminário, lê a Bíblia, aprende,
vai lá evangelizar, os jovens vão rir da cara dele. Odeiam a igreja, odeiam, sem nunca ter entrado na igreja. Nunca entraram na igreja, mas odeiam ela, porque as pautas são totalmente contrárias. E a religião é ridicularizada, até porque Karl Marx, o pai do socialismo, o pai da esquerda, já disse, a religião é o ópio do povo. A religião, ela tem que ser extirpada. Vamos matar enforcado o último padre nas tripas do último capitalista. Então, o ódio está ali. A tática de destruir toda a cosmovisão judaico-cristã é o foco do marxismo, do comunismo. Então, a solução é o cristão. Deus não quer apenas que você seja cheio do Espírito Santo e cheio da sua maravilhosa presença. Claro, isso também, mas Ele quer ir além disso, quer ir mais longe, para que aquele que é cheio do Espírito Santo possa impactar a nação, impactar onde ele for, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, sua família, os seus amigos, aonde quer que ele vá, no clube, ele influenciar, no ramo político, ele influenciar, ele ser influência, né? Como que você cumpre Tiago, capítulo 1, versículo 17, que fala da fé na prática? Mostre-me sua fé sem obras, que eu te mostrarei minhas obras a partir da fé. Tiago denuncia fortemente essa fé morta, fé por fé, que queimou o filme do cristão, diga-se de passagem, queimou o filme, porque as pessoas viam um mundo terrível, né? Totalmente engolido pela pobreza, pela violência, pela discriminação, pelo ódio, pela guerra, pelas lutas, pela fome, tudo de ruim, e um bando de doido dentro de uma igreja cantando e feliz. Vocês estão felizes com o quê? Felizes e alegres no Senhor, exuberantes, e vocês estão ficando loucos, vocês são doidos. Você entendeu o problema qual que é? Então, ser feliz na presença de Deus é bênção e é bíblico. Ser feliz na presença de Deus em meio ao caos também é bíblico, também é bênção, é o nosso diferencial, né? Porque a gente se alegra no Senhor. A paz que transcende o entendimento tomará seu coração e seu espírito em Cristo Jesus, né? Filipenses 4:6. Então, mas por que falta esse ensino? Falta ensinar, falta explicar ao povo o porquê e se envolver nas políticas públicas, se envolver no cuidado com os pobres, se envolver para você ser um cristão verdadeiro, um cristão verdadeiro. Um teólogo muito importante chamado Vishal Mangalwadi, ele é da Ásia, agora até me falha a memória qual país, da Índia, ele é da Índia, e ele ensina muito sobre o impacto das nações onde o cristianismo entrou e onde o socialismo, a esquerda, entrou. A gente pode fazer uma vista muito fácil, muito rápida, muito simples de enxergar isso, mas ele faz algo muito mais aprofundado. Ele pega toda a história e analisa os números, analisa verdadeiramente o crescimento, o produto interno bruto, o crescimento da nação, onde o cristianismo entrou e foi a política pública, a política que regia, né, aquele ambiente, aquela nação, e onde o socialismo e o ateísmo, obviamente, entrou. E é bem claro, simples, todas as nações onde o cristianismo foi a base e a estrutura, todas as nações cresceram, foram prósperas, ricas. Os que estavam na linha da pobreza e da miséria se tornaram num nível que a gente chama de classe média hoje. E os mais ricos ficaram mais ricos e milionários. E glória a Deus por isso, porque o rico ele gera milhares de empregos, ele gera milhões de reais de imposto para a nação, e essa nação pode, se não roubar, né, pode fazer hospitais, escolas, e a nação crescer e fluir. E as pessoas que recebem o trabalho vão gastar esse dinheiro também. Outros produtores vão estar envolvidos com essa empresa. Enfim, tentando reconectar. Deu um problema aqui, mas nós vamos para frente.
enfim, a riqueza ela é boa, e aconteceu isso nas nações cristãs. Enquanto que nas nações onde o socialismo entrou, houve morte, sangue, pobreza e miséria, a começar da mãe da esquerda, onde nasceu a esquerda, que é na Revolução Francesa. Ali os jacobinos contra os girondinos, né? Os jacobinos de esquerda, eles venceram ali as pautas, né? Com homens como Robespierre, como Jean-Jacques Rousseau, né? O Robespierre foi o principal, né? O principal enciclopedista, né? Que eles chamam, e outros homens, Diderot e outros venceram ali, tiraram o rei do poder, o que é algo bom, que também era um regime autocrático. A autocracia ela é ruim de qualquer jeito, mas colocaram outro regime autocrático no lugar, por uma oligarquia. Agora não era o rei, não era o Mateus que governava com mão de ferro, era o Lucas, o Tiago, o Pedro e o Guilherme. Então não adiantou nada. Todos que fossem contra as ideias dos jacobinos eram guilhotinados em praça pública, e milhares morreram. Essa ideia Karl Marx abraçou, ensinou, chegou na Rússia, né? O Domingo Sangrento foi um palco em que o governo matou várias pessoas desarmadas a sangue frio, e ali continuaram milhares, milhares e milhões de mortes ali com a Revolução Russa, com o comunismo russo, se alastrou para a China, de Mao Tse Tung, onde foram mortos, alguns historiadores dizem que chegou a entre 60 e 80 milhões só na China, o que foi aclamado aqui no Brasil como algo extremamente bom, e aqueles que queriam o socialismo, o comunismo aqui no Brasil, em certo tempo, eles balançavam o livrinho vermelho de Mao Tse Tung do comunismo, querendo instaurar o comunismo aqui no Brasil. Pouco tempo depois que essas 80 milhões de vidas foram ceifadas, e outras milhões e bilhões ficaram em pobreza e miséria. E até hoje é um país, né, perseguidor da igreja, que é comunista, enfim. Coreia do Norte, América do Sul inteira, olha para a Argentina, olha para a Venezuela, olha para os países socialistas em volta, todos destruídos pelo socialismo. Aonde o socialismo entra, ele destrói tudo. Cuba, etc., Nicarágua, perseguição a cristãos, morte a cristãos, destruição de templos, sempre nos regimes de esquerda. Sempre. É só você acompanhar um pouco da história, ler um pouco da história. Né? Cuba, etc. Na China existe um controle, não pode menor de idade entrar na igreja, não pode ser cristão menor de 18 anos, acabou, matou a geração. Para você convencer o adulto, o velho, que já foi totalmente ideologizado, é muito difícil. Eles foram satanicamente sábios em não deixar o jovem entrar na igreja. E os que são adultos são controlados por tecnologia que lê a face, leitura facial, na porta da igreja, para controle do governo. Se começar a chegar mais cristão, opa, está tendo evangelismo. Quem que é esse cidadão? Quem que é esses 3 novos cristãos aqui na igreja da China? O controle facial vai avisar esqueci o nome do líder, Xi Jinping, né? É isso, Xi Jinping, ele tem o controle da China, e ele vai ver quantos cristãos tem na igreja. Controle absoluto. O comunismo controla a igreja. Destruíram vários templos, mataram vários cristãos, e perseguição. O pastor ele tem que pregar aquilo que o governo manda ele pregar, não o que está escrito na Bíblia. Cuidado. Estudem sobre os governos de esquerda e as políticas públicas sobre os cristãos. O que eles fizeram nas nações. Hoje somam 130 milhões de mortes nos governos socialistas. E a pobreza, alguns dizem entre 100 milhões, outros 130 milhões, enfim. E a pobreza imperou, com certeza. Ó, o Brunão tá aí, Deus te abençoe, Bruno. Voltando a Vishal Mangalwadi, aliás, eu estou falando dele, os ensinos dele, né, sobre as nações, os impactos do socialismo e do comunismo nas nações. Ele fala que em tempos antigos, em tempos passados na Holanda, ali na Europa existia um cristianismo muito forte. E você entrava numa empresa de laticínios, numa empresa que vendia leite, e outras pessoas de outros países não cristãos ficavam impressionados. Tudo limpo, maravilhoso, você entrava
você mesmo pegava o leite, virava a chave, descia o leite, pegava quantos você quisesse, colocava o dinheiro no caixa, pegava o troco, punha no bolso e ia embora. Assim era a empresa. E ela era milionária e prosperava. E ninguém acreditou naquilo. Meu Deus, os não cristãos, né? Países de cunho socialista. Como pode isso aqui na Europa? Como pode? Por que fosse no meu país roubava o troco? E aí o outro falou, se fosse no meu país, roubava o troco e roubava o leite. E digo eu agora, se fosse no Brasil, roubava o troco, roubava o leite e chutava tudo para quebrar o que não desse para levar. Para deixar no maior prejuízo possível. Quebrava as lâmpadas, puxava os fios, não é assim que a banda toca por aqui. Então, olha a mentalidade. Olha a mentalidade do ser humano. E foi assim enquanto lá foi um país cristão. E quando lá deixou de ser um país cristão e veio essa libertinagem sexual de todas as áreas, nós vimos ali a queda financeira da nação. A queda espiritual, sim, mas a queda também da nação como nação poderosa. Essa fábrica é só um exemplo de um todo muito maior, creio que vocês estão entendendo isso, é claro. Então, nessa fábrica, como exemplo, o dono precisou contratar uma caixa, porque não dava mais para confiar, porque as pessoas estavam roubando o dinheiro do troco e roubando leite. Então, contratou uma caixa. Mas a caixa também era desonesta, porque ela já estava aprendendo pautas que não eram bíblicas. E aí teve que contratar sistema de câmeras e gerente, e tudo isso foi encarecendo o valor do leite. E aí o governo já não era mais santo, não tinha mais valores cristãos, e o governo era corrupto e pedia também suborno para não fechar a fábrica. E eles pagavam, era melhor pagar o suborno do que perder milhares, milhões de litros de leite. Então isso tudo tirou um leite que era 30 centavos o litro, que passou a R$ 3,50 o litro. Então essa é a história do cristianismo nos países em que foi instaurado. Veio a ascensão, veio o crescimento nacional, e onde o cristianismo saiu, aconteceu isso tudo e a queda da nação. É necessário alguém acima, minha tia Lidinha entrou, Deus abençoe, tia. Alguém acima do ser humano, alguém acima do homem para dizer qual é a verdade. E não é um ser humano, é Deus. Nós não queremos um poder moderador, como o STF disse que é o poder moderador. Eu não sei se o Brasil escutou direito. Alguns escutaram, deu uma repercussão enorme, né? Mas eu acho que foi poucos. Poder moderador é voltar a reinado, né? Lembrando vocês que alguns do STF, eles são abertamente comunistas, estão lutando com unhas e dentes para a implementação da sua ideologia aqui no Brasil, e se colocaram como poder moderador, como foi Dom Pedro I sobre o parlamento, o rei sobre as instituições políticas, né? Quando tem alguém superior acima de todos, né? Esse regime autocrático, seja de um só, tanto faz, né? Um regime autocrático de um rei é terrível, um só é terrível. Agora 2, 3, 4 também é terrível. Toda ditadura é ruim. Então, nós não queremos essas pessoas como nossos reis, como nossos ditadores, como nossos monarcas, como nossos superiores, né? Moderadores dos poderes. Não queremos. O poder emana do povo. E o povo de Deus tem que ensinar as nações, né? Voltando ao assunto que eu dizia aqui sobre o pastor, né? O pastor, ele não deve dizer em quem você deve votar, mas ele deve ensinar, ministrar aquilo que as verdades de todos os lados, e é lindo como isso está acontecendo. Você vê até nas próprias eleições o padre Kelmon, que é o candidato a presidente, e o vice dele é um pastor. Então, nesse momento, na luta contra o socialismo, o comunismo, a união dos cristãos é algo incrível, impressionante.
acaba a divisão entre católicos e evangélicos, que existe uma divisão ali a nível teológico, ela some, e isso é maravilhoso, isso é lindo, né? Há cerca de 2 semanas atrás foi lançado os compêndios oficiais da Igreja Católica, através do Papa. Olha aí, até nisso a gente se une nesse momento, porque o evangélico ele é muito contra o papado, né? Mas nesse momento a gente se une. Ô Papa, glória a Deus por isso, lançou um livro bem grosso falando os 5 papas que lutaram com unhas e dentes contra o comunismo, né? Um dos maiores padres que eu conheço, que eu acompanho, que é o Paulo Ricardo. Ele é um grande filósofo, né? Um padre incrível, ele fala muito nessas pautas. Ele inclusive atacou o STF como ninguém. Meu Deus, ele fez uma palestra, tá na internet, Brasil contra STF, STF versus o povo brasileiro, uma coisa assim. Impressionante, é um homem de fibra, é um homem de fé, um homem guerreiro, meu Deus do céu. E você vê a união dos cristãos para algo muito maior. E você, assim, ele também faz essas análises que eu fiz aqui com vocês sobre os países onde o socialismo está implantado, como Argentina, Nicarágua, enfim, o México há mais tempo, agora a Colômbia, né? Outros países, como que o país afundou, e as perseguições religiosas que ali ocorrem. Perseguições a padres, a pastores, freiras, enfim, né? O que acontece ali. E eu conversava com... Eu até dei esse exemplo aqui hoje, não sei, agora me falha a memória, mas eu conversava com uma pessoa cristã, e eu perguntei para ela, voltando a essa pauta, você não convence ninguém de votar no candidato X ou no Y. Você ensina à luz das escrituras o que é esquerda e direita, porque nós temos a função de fazer a nossa função espiritual e pública para mudar a nossa nação. Então ele é um cristão. E como cristão, eu perguntei sobre as pautas dele. Ele é uma pessoa que até então tinha o seu posicionamento em votar na ala da esquerda, né? E eu não cheguei para ele de forma alguma falando, Bolsonaro isso, Lula aquilo. Não, a intenção é falar o que é direita e esquerda, e a pessoa decide. Mas eu falei, você é a favor da liberação das drogas? Não, de jeito nenhum, e tudo mais. Então, você é cristão? Sou cristão. Você crê na Bíblia? Creio na Bíblia. Creio que a Escritura é o padrão moral e ético acima de tudo, acima do seu professor, acima do pai, da sua mãe te ensinou, do que seus amigos, do que o mundo te ensinou. Você crê que a Bíblia é superior? Claro, com certeza. Então você é a favor das drogas? Não. Então só estou te dizendo que a ala esquerda, ela luta, né, não só o atual presidente, né, o Lula, que é o maior representante hoje da esquerda, mas a esquerda de uma forma geral, seja o PSOL, lutam pela legalização da maconha, drogas, etc. Você é a favor disso? Não. Então só estou te esclarecendo. Me fala sobre aborto. Você é a favor de aborto? Perguntei para esse cidadão. Não, de forma alguma. Eu falei, pois é. A ala da direita, que são os cristãos, evangélicos, católicos, conservadores, eles lutam contra as drogas, contra o aborto. A ala da esquerda é a favor do aborto, é uma luta muito grande. Ganharam a esquerda ali na Argentina para ter o aborto. Você viu o caso de uma menina, a criança já estava desse tamanho, a criança já com 7 meses, eu acho. E a esquerda lutou até matar a menina. Quando matou, ficou satisfeito. Porque é a pauta, tem que ganhar. Então, continuei. Você sabe que existe grande perseguição de igrejas, fechamento de igrejas, perseguição de religiosos no mundo por parte do socialismo ao longo de séculos, por parte da esquerda, do socialismo, comunismo. Não sabia, estou só te elucidando, estou só te mostrando, né? E fui com várias pautas. Você tem 2 crianças pequenas, você é a favor da sexualização das suas crianças na escola, já desde pequenininho. Inclusive, irmãos, os livrinhos, eles falam para não contar para os pais. Ontem mesmo, essa madrugada, eu estava vendo uma igreja fazendo uma grande igreja fazendo um manifesto sobre esse assunto, um estudo, mostrando que para desobedecer os pais. Eu li esses dias numa pergunta de prova. Era um texto com uma pergunta, e o texto era totalmente antimilitar.
né, que é outra pauta esquerda, você é antimilitarista, odeia os militares? Pois é, não, os militares estão aí para nos ajudar, a segurança pública, pois é, a esquerda odeia os militares. Leia os artigos, leia o que está na escola, é sempre batendo no militarismo, né? E ali na escola falando, não acredite nos seus pais, eles dizem que te amam com o pretexto para mandar em você. Acordem, jovens! Então qual que é ensinado? E no livrinho das crianças de sexualização, ensinando você, coloca o dedinho, faz o pênisinho do menino, enfia na parte íntima da menina, e tem outras várias coisas que você faz ali, vê a menininha pelada, o menininho, aquela coisa toda, ensinando a mudar de gênero, um livrinho de escola ensinando a história do Joãozinho que vira Mariazinha. E ele faz toda a transformação. E lá ensina para você não falar para seus pais. Foi pego um grupo de professores muito grande com ensino para preparatório em Belo Horizonte, Minas Gerais, preparatório para ensinar as pautas de sexualização, né, por certo partido de esquerda que eu não vou citar aqui, mas pegou algumas dezenas de milhares de professores ensinando a ensinar sexualmente as crianças, sem falar com os pais. Não fale com seus pais, não avise os seus pais. Então sempre tem isso. Existe uma PL, um projeto de lei para a criança poder trocar de sexo sem autorização do maior de idade. Sem autorização de um maior de idade. O que uma criança pode fazer sem autorização do maior de idade hoje no Brasil, irmãos? O que? Nada. Tudo você tem que ter o aval do pai, da mãe, do avô, do responsável. Você não pode pegar um ônibus e ir para outra cidade, você não pode se inscrever num curso, na escola, tudo com autorização. Agora, para tirar o pênis e para fazer uma transformação sexual completa, pode. Então essa PL, com uma grande luta. Quem que vai lutar contra essas pautas? São os cristãos lá no ramo político. Ó, o Savinho tá aí, beleza, guerreiro? Quanto tempo? Então, eu falei todas essas pautas para essas pessoas, né? Para essa pessoa que eu estava falando, e no final eu não vou me delongar mais muito aqui não, mas são várias pautas que a gente pode falar, né? Eu falei uma que vou tocar só em mais uma, que tocou muito ele, que é a área da segurança pública, né? A gente lê, irmãos, leia, muito bom. Leia conteúdos de pessoas socialistas para ver. Irmãos, olha, eu sempre fui arminiano, de crer totalmente no livre-arbítrio, né? Que Deus é absoluto, mas ele permite totalmente o livre-arbítrio, sabe? O calvinista, ele já crê que Deus já preparou todas as coisas. Eu nunca estudei tanto calvinismo na minha vida. Seja sincero com a sua inteligência. Se você estudar uma coisa só, você não está tendo sinceridade intelectual. Você tem que ler o que o outro fala também. Né? Eu tenho um manifesto comunista, eu tenho vários livros aqui. Eu não caí aqui não. Eu tenho vários livros aqui. Até não estou com o principal que eu estou lendo não, mas eu estou lendo um. Não está aqui. Livros que vão falar totalmente da esquerda, socialismo, comunismo, sociedade de Frankfurt, os homens de Frankfurt. Como implantar o socialismo através da cultura e da arte. Como imbecilizar uma nação. Você tem que ver o que o socialista fala para você entender. Como eles odeiam o militarismo e lutam. E eu falei com esse cidadão, falei com essa pessoa, olha, você é a favor dessas leis que a gente tem, que o bandido sai, tem a saidinha. Mais de 30 vezes por ano ele pode sair, né? Graças a Deus acabou isso agora nesse governo, tem poucas semanas, graças a Deus. As menores penas quase que do mundo. E se você cumprir 1/6 da pequena pena, você está livre. É ridículo, não é? Você não cumpre prisão domiciliar, é livre, está livre, né? Enfim, né? O primeiro roubo, réu primário, não tem problema, não dá nada para a pessoa. O policial, ele é constrangido a não se defender. É o único país no mundo onde o policial dá um tiro e tem que responder por aquele tiro judicialmente. Tem histórias de policiais que tiveram que vender carro, casa, para poder pagar advogado, porque você atirou na troca de tiros contra o bandido. Não é o governo que está te ressarcindo e está dizendo bom trabalho, você está livrando a sociedade, você está cuidando da sociedade. Não, aqui é anti-militar. Você vê a Globo, você vê as mídias,
quando tem guerras inteiras, guerras tremendas, é chacina. Os policiais chacinaram jovens, chacinaram crianças. E essas crianças tudo com fuzil, metralhador e bomba. E, não, mas nós estamos tristes porque morreu poucos policiais. Aí não é justo. Sempre protegendo o bandido. Eu falei essas coisas com ele. No final, ele acatou tudo que eu falei. Ele falou, não, eu sou contra tudo isso que você falou. Eu falei, eu coloquei a cereja no bolo. Falei, então vote nesse candidato aqui, ó. Não coloquei a cereja no bolo. Eu falei com ele o que é esquerda e o que é direita. Ele, um cristão, há muitos anos, completamente alheio a vários textos bíblicos e a ótica bíblica e alheio às ideias socialistas, comunistas, históricas e modernas. Históricas e modernas. Totalmente alheio. Irmãos, Oséias 4,6 diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Deixa eu ver as horas aqui. Beleza. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu quero tocar em mais uma pauta aqui. Então nós temos que saber a realidade. De quem é a responsabilidade contra a violência, contra a ganância, contra a inveja, contra a corrupção? Qual partido político? É a mesma resposta que eu dei, a mesma construção, que bem bobinha. É claro que não é o partido X e o partido Y, não. É Deus, é a palavra de Deus, é o temor a Deus no coração. Ser a favor do roubo, como a gente tem visto, esses disparates, infelizmente, da ala aí da esquerda, não matou um cidadão, um jovem com a namorada para roubar o celular, e o ilustre presidenciável de esquerda falou, não, ele só queria, tomar uma cervejinha. E aí uma outra grande, ilustre mulher do mesmo partido de esquerda fala, não, mas espera lá, o roubo não é ruim. O roubo não é ruim, o roubo tem uma lógica, para pensar, você quer algo, você precisa de algo e você não tem aquilo, e o outro na sua frente tem. É covardia. Então você tira dele. Precisar matar acontece. Então, gente, é uma mentalidade surreal. Surreal. E o que Deus diz? O que a palavra de Deus diz? Êxodo 20, versículo 15, não roubarás. Não roubarás. Está aqui, ó. Não é o querido Supremo Tribunal Federal que deve dirigir nossa nação. Não sei se você sabe, mas o Supremo não permite mais tiros contra o PCC lá no Rio de Janeiro. Não estou associando eles não, tá? São totalmente desassociados, totalmente. Não. Só estou dizendo que por lei, o senhor Edson Fachin, ele proibiu a polícia de entrar nos morros. E ali onde havia uma grande guerra por domínio, tanto a polícia tentando acabar com o tráfico de drogas, com as mortes e aquela violência toda, e eles resistindo. Aí proibiu, a polícia tem que acatar e eles estão se espalhando. Houve até um policial que foi num bairro comprar alguma coisa e não sabia que esse bairro também já estava todo tomado pelo PCC. Houve grande confronto, a polícia teve que desobedecer o senhor, ele não é juiz, tá bom, irmãos? É o senhor que está lá numa cadeira de juiz, mas eu não estou ofendendo aqui, é porque ele não é mesmo. O único do Supremo Tribunal Federal que é juiz é o Luiz Fux. Os outros são pessoas que foram colocadas ali, mas nunca fizeram curso para juiz, não se prepararam, não estudaram, não são juízes. O Luiz Fux não, ele é juiz. Ele é juiz e foi colocado nessa cadeira de juiz do Supremo Tribunal Federal. E eu sou contra praticamente tudo que o Luiz Fux fala, mas eu estou defendendo ele porque ele é juiz. Ele é juiz. Se você quer contratar um médico para um hospital e ele é jogador de futebol, talvez ele não tenha o conhecimento adequado para exercer a medicina. Se preparou para o futebol. Enfim, o senhor Edson Fachin, ele proibiu ali e alastrou o poder do PCC e houve uma grande... quase matou esse policial. Então, olha o que está acontecendo no nosso Brasil. Olha o que está acontecendo. Infelizmente, a favor do roubo, da bandidagem, da barbárie. E a Bíblia diz, não roubarás. A Bíblia diz, em Êxodo 20:17, não cobice a casa do seu próximo. MST. Eu falei isso também com essa pessoa. Essa pessoa é um bom exemplo que eu dou.
Eu falo de política com muitas pessoas, mas esse exemplo foi muito rico para mim, porque é uma pessoa cristã, das melhores pessoas que eu conheço, uma pessoa tão boa de coração, uma pessoa tão meiga, tão top, amável e tal. E eu fui falando as pautas de esquerda e essa pessoa não abominava todas as pautas de esquerda que eu falei. E era totalmente a favor de todas as pautas de direita. Entretanto, ele só vota na esquerda desde que ele se conhece por gente. E ia votar na esquerda também esse ano, né? Nessa grande batalha para saber o futuro da nação, né? E eu falei, você é a favor do MST? Você é a favor que o MST entre, invada uma propriedade, né? E com um discurso que não está na Constituição de dizer que é improdutiva a terra, né? Não está na Constituição se é produtivo ou se é improdutivo. A minha casa, aqui onde é que eu moro, eu não produzo grãos. Eu admito que eu não produzo grãos. Eu não produzo soja, eu não produzo milho, eu não estou produzindo hortelã, gado, nada. É a minha casa. Eu paguei, eu tenho direito de morar. O cara que tem um sítio, a fazenda, ele quer ter a fazenda para ele curtir as árvores frutíferas, para ele comer a mexerica no pé, para ele ficar na piscina que ele fez enorme. Não importa, ele faz o que ele quiser no território dele. Não cobice o que é do seu próximo. Está vendo como as pautas bíblicas, não é pauta da direita política, não. Escritura. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela é contra tudo que a esquerda coloca. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. É do seu próximo. É inalienável. Karl Marx, da esquerda, ele diz que é o pai do socialismo e do comunismo, né? Karl Marx e Engels. Ele diz que é inaceitável uma pessoa ter ela ter os seus próprios bens, né? Me falhou aqui a memória o termo, mas em contrapartida a Bíblia defende a sua propriedade privada com unhas e dentes, eu não sei se eu trouxe o texto aqui, talvez eu não trouxe, mas eu vou te falar qual que é. Trouxe Levítico 25:8. Eu não vou ler não. Levítico 25, do versículo 8 ao versículo 10. Você pode ler com calma em casa. Conte 7 semanas de anos. Quando der 50 anos é o dia da expiação. Santifique o 50º ano, vou ler só essa parte. E proclame liberdade. De novo está dando problema nos celulares. Proclame liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será o ano do jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. Leia o contexto todo, leia o capítulo. Você vai ver que quando alguém perdia o seu território, vendia para pagar dívida, não soube administrar o seu dinheiro, foi burro. O que é que você perdeu o dinheiro? Deus devolve, porque é inalienável o seu bem. Inalienável. É por isso que a esquerda luta tanto contra a palavra de Deus. É por isso que a batalha de Karl Marx é contra a religião. Porque talvez você não entenda. Peraí, Karl Marx fala que o proletariado está sendo oprimido pelo dono de fábrica. O que Deus tem a ver com isso? O que Jesus está lá na dele? O que tem a ver com isso tudo? O capitalismo. E ele sabe porque Karl Marx é judeu. E filho de judeus que se converteu em presbiteriano, se não estou enganado, alguma outra religião evangélica, enfim, e conhece muito bem a Escritura e sabe de onde que vem o incentivo às finanças, ao crescimento, ao comércio. Ele fala o mal do judeu, a religião do judeu é o seu comércio. Ele sabe, ele conhece a Bíblia e ele sabe que o capitalismo vem das Escrituras. Claro que a gente não deve ter ganância, né? A gente foi ensinado que o capitalismo é ruim. Não é. Foi ele que deu o crescimento para as nações e tirou da pobreza. E o socialismo fez o contrário, né? Então, por que Karl Marx ele diz que não pode ter que Deus é o ópio do povo? Estou pegando alguns aqui. Mataremos o último capitalista, nas tripas do último padre, né? Comércio é uma liberdade inconcebível. A propriedade privada é uma liberdade inconcebível, segundo Karl Marx. Né? Você quer abrir mão dos seus bens? Você pode dar tudo aos pobres. Mas é engraçado, pessoas que vão defender o socialismo e não vão abrir mão dos seus bens.
Pessoas vão defender com unhas e dentes o MST. Pessoas ricas na TV, mas não dá a sua fazenda. De jeito nenhum. Bate o MST lá para você ver a guerra que dá. Não vão entregar. Quer que o outro entregue. Você que entra em guerra. Eu não. Né? Eu quero livre comércio para mim e para você. Eu quero propriedade privada para mim e para você. Karl Marx diz, a forma de você destruir a propriedade privada deve ser eliminada, né? Abre aspas, a propriedade privada deve ser eliminada, vírgula, não toda de uma só vez, mas através de impostos de renda progressivo. Esse processo poderá levar várias gerações e ele vai matar o comércio, vai matar o dinheiro da população. Você não vai ter mais nada, só o governo, o sistema, o Estado grande e poderoso que vai ter o poder sobre tudo. É por isso que Karl Marx abriu uma luta, uma linha de batalha de frente contra o cristianismo. E é por isso aí você entende por que a esquerda odeia tanto os cristãos. Por que tem toda essa raiva, todo esse ódio, toda essa, né, um contra o outro. Por que será? Porque Karl Marx entendeu isso e todos os seus seguidores também. Lenin falava, a mínima menção de Deus é a maior desgraça que pode existir da existência de Deus. Todos os seus seguidores entenderam isso, os homens de Frankfurt, que vem instaurando o socialismo através da cultura, da arte, né? Transformar a mente das pessoas e tal, através da cultura para levar o socialismo. Eles lutam contra toda a cosmovisão judaico-cristã. O foco de batalha deles é destruir toda a cosmovisão judaico-cristã para chegar ao fim do capitalismo. Olha que engraçado. Não bata no capitalismo, como Karl Marx fez. Ele batia direto no capitalismo para derrubar, naturalmente ia cair o cristianismo. Né? Eles são revisionistas. Então, os marxistas revisionistas dizem que Karl Marx vai ter a sua vitória batendo no outro lado da moeda. Karl Marx batia no lugar errado. Tem que bater na cultura. Não é na guerra direta entre o proletariado e o rico. É na cultura. Derrubando o cristianismo, aí sim o capitalismo cai e o socialismo entra. E eles estão corretos na sua análise. Eles conseguiram isso e foram prósperos. E o socialismo, o comunismo, ele chegou ao seu grande, né, ao seu foco, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo assim? É difícil dizer isso, porque na verdade é uma utopia, o comunismo é uma utopia. E ninguém nunca chegou. Ninguém nunca chegou. Você implanta o comunismo e a morte, destruição e pobreza. Palavras de Lenin, eu não estou inventando isso aqui não. Lenin, na Rússia, disse: desgraçadamente, os nossos mestres não nos ensinaram como implantar o comunismo. Porque o comunismo, irmãos, é o sonho de que, através do Estado poderoso, que vai dominar as massas, e as massas vão ser todas alinhadas, iguais, ninguém vai ser mais rico que o outro. Todos vão trabalhar nas fábricas, não mais do João, o milionário, mas do Gustavo, o líder socialista do povo. Então vocês vão trabalhar na minha fábrica. Eu não sou o cidadão, eu sou o líder do Estado. Então eu posso. E aí todo mundo trabalha para mim. Infelizmente todo mundo é pobre, mas aí nesse ambiente não vai haver mais luta, não vai haver mais guerra, não vai haver pobreza, não vai haver doença. E o Éden chegará à Terra através do socialismo e do comunismo. Esse sonho é tão grande que tudo vale tudo. Os fins justificam os meios. A Rússia ensinou as nações socialistas a roubarem para a causa da esquerda, para a causa socialista. Mentirem, né? Tudo com palavras mais afinadas, mas tudo isso foi ensinado. E o foco é matar toda a cosmovisão judaico-cristã. Para finalizar, é por isso que a gente vê essa luta contra várias pautas. Quando você vê, olha, a esquerda defende tanto o LGBTQIA+. Olha o tamanho da hipocrisia. Quem foram os maiores assassinos? A história é linda. Contra fatos não há argumentos, irmãos. Contra fatos não há argumentos. Quem foram os maiores assassinos de homossexuais na história da humanidade? Opção A, Japão. Opção B, Alemanha. Opção C, Canadá. Opção D, Ilhas Fiji. Opção E, Bielorrússia. Opção F, Socialistas Unidos. Socialistas Unidos, Che Guevara, os gulags,
que eram como os campos de concentração da Alemanha nazista, os gulags, mataram milhares de homossexuais, milhões. Quando veio a ideia de trazer o comunismo de uma forma não mais de guerra e sangue, mas através da cultura, fazendo com que idiotas úteis se unissem à causa, abraçaram e patrocinaram financeiramente muito os ativistas LGBT. Por quê? Porque através da ideia LGBT e da sexualização das crianças, você derruba a família tradicional cristã, derruba a base do cristianismo. Os caras são gênios do mal, são gênios satânicos. E essa é a pauta. Você acha que a esquerda acordou depois de massacrar e matar milhares? Che Guevara matou tanto homossexual que não tem conta. Eles acordaram. Nossa, os gays estão tão lindos hoje. Não, irmãos. Não, põe a mão na consciência. Estratégia de guerra. Estratagema inteligentíssimo de engenharia social. Eles não passaram a gostar de alface, acordando, nossa, alface, eu tenho que comer coisas verdes. Não, isso não tem nada a ver com comunismo. Eles abraçaram a pauta do vegetarianismo. E vegetarianismo é ótimo, é uma coisa boa, tá, irmãos? E tudo mais. Mas eles abraçaram a causa porque a luta ambientalista, ela também luta contra o capitalismo. Porque os capitalistas estão poluindo a terra. E realmente é um erro, e os capitalistas não estão seguindo a escritura como se deve, né? O capitalismo, como a Bíblia manda, estão sendo ímpios também. Então, enfim, aí são microguerras em vários pontos para destruir a cosmovisão judaico-cristã. Então, esses que mais matavam os homossexuais agora são os que protegem e patrocinam sua pauta para destruir a cosmovisão judaico-cristã, para destruir a família tradicional cristã e derrubar a base cristã. Esses que não tinham nada a ver com questões ambientalistas são os que mais patrocinaram. Veio de Felix Weil, que é o cara que patrocinou, ele é argentino e alemão, patrocinou os homens de Frankfurt. Veio lá desses homens de Frankfurt com Max Horkheimer, Herbert Marcuse, né? Theodor Adorno, Wilhelm Reich, vários desses homens importantíssimos aí também da sociedade fabiana, Georg Lukács, né? Tem vários nomes daqueles que influenciaram e patrocinaram projetos, né, socialistas culturais, nos filmes, na cultura, né? Pegar essas minorias e cooptá-las para a causa socialista, né? Cooptá-las. Antônio Gramsci, da Sociedade Fabiana, é muito importante também, né? E esses homens, eles foram pegando várias pautas para trazer microambientes de guerra para destruir a sociedade, a cosmovisão judaico-cristã. Para finalizar, o Éden não será entregue por Karl Marx. O comunismo, o socialismo, que você vê o resultado dele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver filho, não precisa nem ter filho não. Porque quem tem filho tem um cuidado violento com você mesmo. Um medicamento que foi testado nos Estados Unidos e na Terra inteira foi dado para 10 mil pessoas. As 10 mil ficaram doentes e várias morreram. Você tomaria esse remédio? Por outro lado, um outro remédio foi dado também a 10 mil pessoas. As 10 mil ficaram sadias. Qual remédio você vai tomar? O A que matou e trouxe doença ou o B? Então, analise historicamente. Comece a analisar também biblicamente, na Escritura, como ensinei aqui esse tempo todo, na Escritura, e historicamente qual foi o resultado do remedinho A quando foi pingado na nação. Qual foi o resultado do remedinho B quando foi pingado? Você vai observar os países onde o socialismo estiveram, o que aconteceu. Esse Éden prometido pela esquerda, que é um local sem choro, sem luta, sem dor, não haverá lágrimas, isso que é prometido por Karl Marx, não haverá lágrimas, não haverá dor, vai ser todo mundo igual, vai ser todo mundo feliz, alegre, graças a Marx. Não, só Deus pode entregar. Foi Deus que fechou o Éden, em Gênesis 3:23, expulsou ali Adão e Eva e colocou um anjo com espada de fogo, e ele é que vai reabrir. Apocalipse 22:1, termino com isso.
Olha quem que vai nos dar o Éden. É só um que é Deus, a felicidade, a alegria completa. É só Deus. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha para onde nós vamos voltar. Para a árvore da vida, é onde o Éden, né? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão para sempre. Os seus servos o servirão. Últimos versículos aqui da Bíblia. Somente o Senhor. Irmãos, nós estamos num tempo de guerra espiritual. Eu senti isso, tenho sentido há bastante tempo, sempre estou dizendo isso, que é uma batalha espiritual muito grande e que ela vem na área da política para arrebentar com o Brasil, ou para nos dar uma oportunidade, uma chance. Não tem representantes humanos bons o suficiente, não tem, mas eu te ensinei o que é a direita e o que é a esquerda. O que é a direita, onde estão ali os que são os pastores, padres, né? É uma direção do próprio pastor Márcio Valadão, sou da igreja de Lagoinha, né? Ele fala, olha, vocês ensinam as ovelhas o que é direita e esquerda, mas pastor não pode ser de esquerda. Não pode. Isso o pastor líder tem direito de exigir da gente. Não pode. É bem óbvio para quem tem um estudo, para quem tem um conhecimento. Mas tem gente que não tem conhecimento. Não tem conhecimento nenhum. É só aquele lance. Não, mas tinha comida no prato. Né? Então, o conhecimento é a luz. E existe uma batalha espiritual muito grande. Grandes homens de Deus, grandes profetas têm falado, têm se levantado e têm se posicionado, né, para nós cristãos termos uma posição bíblica. Se você é cristão, tome sua decisão. Né? E isso aqui é bem aberto, é bem democrático, porque do mesmo jeito que eu falei sobre as pautas da esquerda, que é liberação das drogas, sexualização das crianças, LGBTQIA+, né, ensinar a criança a ter a transformação sexual sem precisar falar com os pais, é um projeto de lei, tá? E uma pauta. Banheiro que pode entrar homem e mulher, no Brasil que todo mundo é tão nobre, né? Vai poder entrar homem na salinha da sua menina, no banheiro. Não, eu sou gay, opa, não, pode ficar tranquilo que eu sou gay, estou entrando aqui no banheiro. Como é que você vai comprovar isso? Vai ter alguma carteirinha, algum comprovante? Como que vai ser? As pautas. Então você pode ser de esquerda. Aí o que você faz? Você entra na internet no final desse ensino e procura quais são os partidos de esquerda. E vota nos partidos de esquerda. Porque se essas são as pautas que você escolheu para você. Tá vendo? Eu estou só ensinando o que é o que. Você é a favor de ter mais liberdades para quem cometeu assalto, quem cometeu crime, ter penas menores, ter saidinhas, ter regalias, né? Como é no nosso Brasil, que você mata 2 médicos e fica 1 ano e 6 meses. Né? Você pode assaltar, fazer qualquer roubo, seu primeiro roubo é gratuito, não tem pena. Então todas essas milhares de leis que são a favor do bandido e contra aquela que foi estuprada, a criança que foi morta, aquele que foi esquartejado, essa barbárie. Então se você é a favor antimilitarismo, a favor das drogas, a favor disso tudo, vote na esquerda. Se você não é a favor, se você é a favor de pautas anti-sexualização das crianças nas escolas, anti-drogas, anti-aborto, etc., é nos partidos de direita. É só um ensino, você pode escolher. Talvez pode ser que eu ensine aqui, pessoas vejam e a maioria, opa, nossa, aprendi. Obrigado, vou votar na esquerda. Aprendi coisas aqui que eu não sabia. Então tudo bem, eu só estou dando o ensino. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa nos dar iluminação para a gente fazer a diferença no nosso meio e trazer conhecimento para as pessoas que não sabem nada sobre nenhum assunto. Queridos, vocês são luz. As pessoas não vão ler a Bíblia, irmãos. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia. Não sabem nenhum assunto bíblico, nada da moral cristã do Senhor. Vão ler vocês. Vão ler eu e vocês. Então nós temos que ler a Escritura. Nós temos que entender o mundo à luz das Escrituras e ensinar as nações. Amém? Então eu quero orar. Senhor, obrigado
por esse dia, obrigado por esse momento, que essa palavra pôde ser ministrada. Nós louvamos o Teu nome e nós clamamos pela nação, Pai, por liberdade. Nós não depositamos nossa confiança em homem nenhum. Em homem nenhum. Eu mesmo não concordo com tudo daquele que eu vou votar. Mas nós queremos defender as pautas cristãs. Senhor, que a liberdade venha à nossa nação. Que a liberdade, Senhor, a verdade venha à nossa nação, Senhor. Que leis que protegem nossas crianças, que protegem a igreja, que protegem a liberdade, que dão o alimento, Senhor, ao pobre, que cuidam do pobre, Senhor. Que sejam essas leis que vão prosperar na nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a igreja, Pai, abre a mente da igreja, tira as escamas dos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar a Tua palavra, enxergar o que devemos fazer no mundo e na nossa nação. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Tivemos alguns problemas aqui na câmera, que caiu, um dos celulares, caiu a internet, mas no final deu tudo certo. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, nos acompanhem nos domingos, nas escolas bíblicas dominicais e nas terças-feiras, no culto de terça na palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.